Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio José, mais uma vez esse encontro aqui com o René Monterrey, e dessa vez a gente vai falar sobre um assunto muito intrigante, polêmico, de certa forma, tá? Por se tratar de uma coisa que, por se tratar de um tema que é de muito pouco acesso, tá? Dos meios de ciência convencionais. O tema é a Agartha, tá? E nós vamos desenvolver uma conversa tentando desmistificar esse assunto, trazer um tanto de reflexões acerca desse assunto para a gente poder explorar ele em novas perspectivas, camadas, né? Então, eu preciso dizer também, antes da gente começar, que eu estou aqui como representante do projeto Folhas Soltas, e @Folhas Soltas é o perfil que eu sugiro para vocês seguirem no Instagram, para vocês acompanharem os conteúdos que a gente desenvolve, tá? E o René Monterrey é um dos colaboradores do nosso projeto Folhas Soltas, um projeto de cultura. O René, que além de inúmeras áreas em que ele vem se dedicando ao estudo ao longo da vida, né, ele também é um terapeuta holístico, e eu creio que no final desse vídeo aqui também teremos os contatos, né, dele, para caso alguém se interesse em fazer alguma consulta ou conversar com ele a respeito de algum assunto. Tá ok? Você tem algumas palavras iniciais, René? Não, basicamente, né, me apresentar para quem não me conhece e só isso, né? Vamos lá, né? Também tenho um perfil no Instagram que eu não, eu acho, Isso. né? Eu acho que é René Monterrey, @René Monterrey, não tenho certeza porque eu não me sigo, né? Então, tem o perfil no Instagram, tem o Facebook, René Monterrey, tem o Monterrey Autoconhecimento, né? E é isso aí. Não me confundir, tem um homônimo, que é um cantor mexicano, então não me confunda com cantor mexicano e tudo bem. Renê, falar da Agartha, mundos interiores, mundos, cidades subterrâneas, inteligência preservada ocultamente no interior da Terra, falar sobre esse assunto é um grande desafio estabelecer uma cronologia a respeito desse tema, né? Como começar, né? Então, eu vou começar aqui fazendo uma designando sob os conceitos filosóficos esotéricos, de uma forma mais generalizada, e depois a gente começa a explorar as nuances. Beleza. O que acontece, né? Em algum momento da vida, todos nós teremos, todos nós, de alguma forma, vamos ter que lidar com esse assunto, tá? A forma como lidaremos com isso vai de acordo com a experiência de cada um, vai de acordo com a linguagem que cada um desenvolve ao longo da vida, vai de acordo com as inclinações, né, as tendências de cada um, mas em algum momento todos nós teremos que lidar com esse assunto. E ao lidar com esse assunto, existem inúmeras vias disponíveis. Esse assunto ele se apresenta para a gente do ponto de vista filosófico esotérico, ele se apresenta para a gente do ponto de vista filosófico tradicional também, através de inúmeros filósofos consagrados na história. Esse assunto se apresenta para a gente do ponto de vista histórico documental. Richard Byrd, o almirante Richard Byrd, escreveu um livro a respeito da Terra Oca, né, onde ele dá relatos dessa experiência que ele teve acerca desse tema também. A gente pode abordar esse assunto sob o viés da biologia celular, fazendo referências, né? Se a gente imaginar o planeta
como se fosse uma célula, a gente encontra uma série de referências estruturais que dizem respeito diretamente à Agartha. A gente pode olhar isso sob o ponto de vista da química, tanto a química tradicional quanto a química oculta. A gente pode olhar do ponto de vista simbólico, tá? Na questão da peregrinação, no sentido do interior de cada um, a busca pelo espírito, a alma buscando o Eros em busca de sua bem amada psique, não é isso? Na mitologia grega também. E se a gente se amparar, por exemplo, nas inúmeras tradições que permearam civilizações que se estabeleceram ao longo da história, no Egito, sumérios, babilônicos, na Índia, persas, aqui para a América, maias, astecas, toltecas, incas, todos eles, cada um ao seu modo, cada um com sua linguagem, estabeleceram conhecimentos sistematizados que trazem a tese dos mundos interiores em evidência. Eu não sei exatamente qual foi o momento em que esse conhecimento surgiu no Ocidente, mas eu sei que no Brasil ele foi difundido pelo professor Henrique José de Souza, através do trabalho que ele desenvolveu em sucessivas escolas filosóficas, escolas iniciáticas. E antes do Brasil também esse assunto já era em pequena escala, abordado em regiões da Europa, dos Estados Unidos, né? Então, é um assunto que pode ser que ainda demore alguns anos para a ciência começar a olhar para essa realidade de forma mais séria, para começar a investigar alguma coisa nesse sentido, mas vamos deixar isso a critério da metodologia da própria ciência, né? O que é a Agartha? A Agartha, o significado, né, de Agartha é coração flamejante. Se eu falar alguma coisa equivocada, você pode me corrigir, René, por gentileza. Tá. Coração flamejante é aquela inteligência pulsátil que existe no interior de um organismo, no caso do planeta. Então, todas essas tradições que eu citei anteriormente, tá, faziam referência a regiões interiores, regiões subterrâneas, mundos subterrâneos, o Eldorado, Shambhala, Agartha, Duat, regiões que se caracterizam por, de alguma forma, orientar, vamos dizer assim, orientar subjetivamente, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, o metabolismo dos acontecimentos que ocorrem na parte externa do planeta, né? Na filosofia esotérica, a Agartha, ela é entendida como a sua organização se dá por 7 cidades. Cada uma dessas cidades contém 3 templos. Então, 7 cidades vezes 3 templos, temos aí 21 templos, mais o templo residido na cidade central, Shambhala, teríamos então 22 templos, com referência direta aos 22 arcanos maiores do tarô. 22 arcanos ou 22 macro-arquétipos ou eixos aos quais toda a humanidade experiencia o seu entorno. Mas parece uma coisa muito mística, né? Como assim 7 cidades, né? Cada um com templos? Então, trocando assim em miúdos, a gente pode dizer que cada uma dessas cidades, ela se estrutura pelo acúmulo de experiência das fases do desenvolvimento do homem, das civilizações. Então, se a gente pegar a primeira raça
a segunda raça, todas as etapas da antropogênese, tá? A primeira raça, ela sintetiza a primeira cidade agartina. A segunda raça sintetiza as experiências da segunda cidade agartina. A terceira raça, a terceira cidade. A quarta raça, a quarta cidade e assim sucessivamente. Como nós, na atualidade, né, estamos aí peregrinando sobre as características da quinta raça, mas porém essa caminhada ainda está bem no início, então nós temos na Agartha 4 cidades realizadas, tá? Que faz referência da raça polar até a raça Atlante. Lembrando que quando falo raça, me refiro a estados de consciência e não apenas a questão étnica, tá? Então, são 4 cidades resolutas, realizadas a partir das experiências dessas 4 raças que se estabeleceram, e uma cidade que ainda está em estado latente, em potencial, porque a realização dessa cidade depende do sucesso da civilização do quinto sistema, da quinta raça-mãe, que é a que atualmente estamos lutando e dançando no dia a dia para poder estabelecer as bases dessa nova realidade pertencente à era de Aquário. O que você tem a nos dizer, Renê? Bom, a Agartha a gente for pegar e falar desde o começo, eu acho que é interessante. Não tem como a gente dissociar a Agartha de 2 ideias. Uma ideia é o paraíso perdido, aquela questão de algum local paradisíaco, onde os humanos seres estariam em contato direto com a divindade, e que num determinado momento esse contato com a divindade se quebra por algum motivo. Então, uma parte vai se interiorizar, e essa parte interiorizada continuaria em contato com esses seres, dirigindo como você disse, né, dirigindo a humanidade, né, de vários modos. Então, essa questão do paraíso, a volta do paraíso, o encontro do paraíso, ela está relacionada a isso, mas e tem uma outra coisa que também está relacionada a isso, que a gente não pode deixar de citar, é a questão do bem e do mal. Se a gente for pegar a teosofia, a gente vai ver que aquela questão da queda dos anjos, houve um momento em que houve uma grande batalha no céu e um anjo acabou sendo expulso, e ao ser expulso, ele teve que vagar pela terra, né? E esse daí seria o arquétipo da própria humanidade. O interessante é a gente pensar que, então, ainda dentro dos conceitos teosóficos, né, e dos arcanos, então, o que se diz? Né? Então, por exemplo, a gente tinha o primeiro sistema, o segundo sistema, o terceiro sistema, o quarto sistema. Futuramente a gente teria o quinto, o sexto e o sétimo. Só que o quinto sistema, que estaria relacionado a esse quinto senhor, ou esse quinto anjo, ele acabou explodindo num determinado momento. Então, o que aconteceu? Aquelas consciências que elas estavam naquele momento, ou elas estavam sendo preparadas naquele momento para dirigir aquele sistema evolutivo, elas tiveram que encontrar um local para se situar. Então, o único local que tinha era o centro da Terra. É como se, por exemplo, assim, o centro da Terra foi obrigado a abrigar consciências do futuro. Tá? Até então, em nenhum sistema evolutivo havia acontecido isso, mas no nosso sistema
acontece que as consciências do futuro, a divindade, elas são obrigadas a se situarem aqui até que fosse restabelecido novamente aquele universo que explodiu e etc. Né? Isso daí, então, é como se fosse assim, por exemplo, a Garta, ela vai ser um local onde esses seres, né, essas consciências do futuro, elas estão vibrando, estão pulsando, e ao mesmo tempo, a Garta é uma espécie de backup de tudo o que acontece na Terra. Ali estão, para vocês terem ideia, para cada natureza realizada tem um Buda síntese. Então ali estariam o Buda síntese mineral, o vegetal, o animal, o humano. Ali estariam essas consciências todas relacionadas quinto e sexto sistemas planetários, né? E sétimo também, né? E é interessante a gente entender, né, que então a Garta passa a ser assim, tanto uma referência de passado como uma referência de futuro. Tudo está acontecendo lá ao mesmo tempo. Isso que o Caio falou, né, a respeito da célula é muito interessante, porque a gente fala em Agartha genericamente, né, mas os mundos interiores eles teriam uma divisão que seria, por exemplo, algo muito parecido com um ovo. Tá? Nós temos a superfície, temos a casca, o mundo de Badagas, praticamente da Terra. Depois nós temos a questão da clara do ovo, né? Ou a questão da célula. Né? Eu não conheço muito biologia. Tem o núcleo da célula, depois tem aquela outra parte que funciona de alimento. Né? Esse daí seria o mundo de Duarte. E a gema seria a garta propriamente dita, e o embrião da gema seria a Shambhala. Né? Então a gente teria uma divisão assim, por exemplo, mundo de Badagas associado mais diretamente à face da Terra, é quase um mundo palpável, né? Em 3 dimensões, né? Mas na verdade é quarta dimensão, né? Depois a gente teria Duarte como sendo uma espécie de ponto onde o que acontece para a Terra repercute em Duarte e vai alimentar a gema. É a mesma questão da célula, né? E depois a gente teria a Garta propriamente dita com aqueles seres. Né? O que é interessante a gente imaginar, isso tanto pode ser físico, como isso pode ser também em termos vibratórios. Né? A gente não sabe. As consciências são de sistemas futuros, mas essas consciências de sistemas futuros, elas até atingirem a face da Terra, elas precisam passar, tem que haver um momento em que elas vão adensando, 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 até poderem se manifestar. Ô, Renê, Oi, só um parêntese rápido. diga. O pessoal, quando começa a ouvir falar a respeito da Agartha, de regiões subterrâneas, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é até que ponto que vai a literalidade disso. Como assim? É físico, não é físico? Sabe? Então eu vou pegar uma pá, vou cavando, quando vê, se eu cavar muito fundo, eu vou cair lá na Agartha, né? Isso é uma coisa interessante. Sempre que perguntam se é físico ou se não é físico, físico é, né? Agora, a gente não pode esquecer que o físico, ele tem várias naturezas vibratórias, que vai desde a vibração mais densa, a vibração atômica mais densa, até toda aquela gama de microvariações subatômicas, aqueles entrelaçamentos subatômicos que geram realidades atômicas que, apesar de não serem conferidas com um microscópio, né, elas são físicas também. Então, ela é e não é literal. É física no sentido de que a transposição da consciência do mundo externo para o interno, ela acontece de fato por via física, mas não na literalidade Ou sim, do né, cara? físico formal, da forma, não é?
Assim, que nem eu disse, né? Então a gente tem consciências futuras, lá planos vibratórios associados a consciências futuras. Se eu me conecto, se eu me conecto, por exemplo, com um quinto plano, tá? A partir do momento que o meu corpo ele passa a vibrar em termos de quinto plano, naquele momento a Garta, aquele nível da Garta se manifesta para mim. Sim. Né? Então é como se fosse físico, né? Se eu tiver no sexto, a mesma coisa, né? Se eu tiver em termos de badagas, é o quarto plano que seria um mental mais elevado, mais top, né? Então é assim, porque quando você aumenta a vibração, a densidade muda. E a partir do momento que a densidade muda, você consegue ver outras realidades associadas àquele novo estado vibratório. Né? Então, Perfeito. você pode estar aqui, por exemplo, de repente dependendo do que acontece, você pode chegar e vibrar num estado vibratório, num estado aí elevado que te abre algum portal, alguma percepção, alguma coisa desse tipo. Então, para quem está vivendo o processo, é como se fosse físico, embora ele não seja. Não seja porque a pessoa que tá vivenciando isso, ela tem acesso, mas de repente as outras pessoas que estão em volta dela não vão perceber absolutamente nada. Uhum. Né? Então, essa questão ela acaba sendo interessante. Pode ser, de repente, que alguma pessoa procurando algum buraco, procurando alguma caverna, encontre algo. A gente não sabe. Para mim, assim, a minha frase do momento é: tudo é possível, né? Mas assim, eu lembro quando existe aquela história que as embocaduras elas são guardadas pelas maias budistas, né? Embocaduras, pessoal, embocaduras são os portais, né? Que estariam ligados às outras dimensões. O, os antigos eles tinham uma definição muito interessante a respeito de embocaduras, que eles diziam assim: ó, você imagina um ventilador. O ventilador está rodando, né? Então você não consegue passar o dedo no ventilador, você nem vê o outro lado do ventilador. Mas a partir do momento que você roda o seu dedo na mesma velocidade do ventilador, você pode entrar e sair e você vê o que existe do outro lado. Essa definição eu acho muito legal, né? Porque Então você está querendo é dizer que vibração. na medida que a gente atomicamente consegue vibrar na frequência daquela realidade, ocorre um trânsito espontaneamente, Isso, isso. Tá? Não, assim, né? não adianta procurar. Né? Não adianta procurar. Agora é aquilo, né? Para você vibrar dentro dessa tônica, você precisa não aquela questão do interior, né? Aí tem que explorar os teus mundos interiores, acessar aqueles aspectos para que aquilo se mostre do lado de fora para você. Né, então, por Sim. exemplo, a gente vai percebendo nos vários momentos da história da Terra. Então, quando a gente estuda aquela questão do Ano Novo astrológico, aquele despertar das consciências da Garta, etc. O que acontece, né? Cada vez que isso ocorre, a Terra muda de densidade. Então, a partir do momento que a Terra muda de densidade, significa o quê? O estado vibratório do planeta aumenta. O estado vibratório do planeta aumentando, a possibilidade de você ter acesso a novos planos de consciência aumenta também. Sim. Porque existe uma questão importante nisso. A humanidade precisa chegar até a Garta e a Garta precisa chegar até a humanidade. Sempre que o pessoal ouve essa história, né? E adicionado desses exemplos que você deu, eu já percebi que surgem algumas dúvidas do tipo: se o acesso aos mundos interiores se dá por uma conexão de consciência,
né? Uma conexão, a tua consciência se conecta com esse plano, logo você transita de alguma forma até esse plano. E a tua consciência, ela conecta já a partir da condição vibratória que você tem a nível físico, de alma, etc. Tá? Então depende daqueles corpos vibrando naquela frequência para proporcionar para a consciência esse acesso. Não tem como a gente separar a qualidade da consciência com a qualidade vibrátil dos corpos, né? Eles são relativos. Mas aí o que acontece? O pessoal, quando ouve isso, fala, mas espera aí, se para eu acessar os mundos interiores basta apenas eu me transformar vibratoriamente, elevar a minha vibração, e não é nesse sentido apresentado pela física quântica, de vibração positiva, de elevar a vibração no sentido da positividade, não. Né? É aumentar a perspectiva de potencialidade atômica. Tá? A condição atômica ela fica mais permeável e logo a tua consciência também fica mais permeável à captação de novos entendimentos. E ao captar novos entendimentos, novos mundos se apresentam para você. Né? Só que aí o pessoal fala assim, se eu me transformo, eu já estou lá, de que servem as embocaduras? Né? Por que eu preciso ir até uma entrada se essa entrada estaria em mim mesmo? Né? Será que essas entradas elas são pontos energéticos que podem, de alguma forma, estimular a nossa vibração física, que possa nos catalisar a esse desenvolvimento consciencial? O que a gente pode dizer disso, né? Essas entradas, elas são como se fossem os chakras do nosso planeta. Então, e nesse chakra do planeta, nos chakras do planeta, está registrada toda a história do planeta, todo o processo evolutivo. Simbolicamente, o que ocorreria? A consciência planetária, ela caminharia através desses chakras pelo chamado itinerário de Ió. Tá? E uma vez que cada um deles está ligado a um determinado aspecto, a partir do momento que a gente estivesse num desses locais, teoricamente, desde que nós estivéssemos receptivos, etc., é como se a gente estivesse recebendo uma mãozinha aí para a gente vibrar, né? Porque uma coisa, por exemplo, eu vibrar, eu estou aqui em casa, eu vou vibrar em determinada tônica, aí eu fico aqui pensando, sabe, assim, pensando naquela tônica. Outra coisa é eu estar num local em que a tônica já vibra espontaneamente. Aí aquilo vai me induzir, vai acontecer uma indução. É importante, né? É importante a gente entender isso, né? Porque toda vez que os avatares eles se manifestam, eles vão formar sistemas geográficos que são mais ou menos expressões miniaturas da Agartha, para que aquelas consciências agartinas vibrem a partir daquele ponto, para dar suporte para a consciência do avatar. O que acontece? Existe, então, uma necessidade, como eu já disse, quando a gente falou de avatar, né, de haver esse suporte, mas instalando essas embocaduras naquela região, teria mais condições das pessoas terem a possibilidade, né, de terem o seu processo evolutivo acelerado. Então tem um paralelo com a função da taça que a gente abordou no programa passado. Isso, eu estava pensando, porque a taça, a questão da consciência, a questão da taça, porque é a questão da Eucaristia. É necessário. A taça representa o quê? Representa a consciência divina que aquele anjo caído perdeu. Então, uma vez que ele perdendo aquela consciência divina, ele fica cego. Então ele vai procurar a divindade dele, que só a taça pode recuperar, né? E aí
acaba acontecendo o quê, né? Esse simbolismo de beber na taça, ele representa assim, processos consecutivos, tá? Em que não bebe na taça uma vez, né? Cada avatar que se manifesta, ele vem com a tônica da taça novamente, né? Para quê, né? São processos consecutivos, assim, para que a consciência ela vá subindo lentamente. Tá? Eu falo subindo porque, então, se a gente for pensar assim, em termos de Agartha, ela é o passado, ela é o futuro, né? Então, tanto a gente pode falar que ela é chakra raiz, por estar embaixo, espaço com limites, como a gente pode falar que ela é chakra coronal, por estar em cima, né? Associado ao máximo da evolução. Então, Perfeito. né? Então, o que acaba acontecendo é que dizia-se que o nosso inconsciente mais profundo ele estaria depositado nas profundezas do eu, né? O chakra raiz seria também um ponto, um depósito dessa questão inconsciente do homem. Aí, a partir do momento em que a gente vai despertando no sentido espiritual, então essa consciência começa a entrar em ebulição e ela começa a despertar. É o simbolismo da subida de Kundalini. E conforme ela vai despertando, é como um vulcão, né? Ela vai movimentando tudo aquilo que estava sedimentado em cima dela e vai colocando em movimento, né? Então, Sim. cada vez que existe uma manifestação avatárica, um sistema geográfico, alguma coisa do tipo, a finalidade é fazer com que essa consciência ela dê um salto. E assim a humanidade aos poucos, né? Então, dentro da tônica lá da Austrália, dentro da tônica de Sintra, dentro da tônica do Egito, né? Dentro de várias tônicas, a humanidade ela vai tendo sua consciência despertada aos poucos, né? Sim. Para que ela cumpra o papel dela, né? Então a gente tem lá as nossas tônicas todas a serem despertas. E a Garta ela acaba sendo isso, volta a dizer, né? Tanto na questão do inconsciente, ela vai guardar aquele inconsciente da história, das nossas iniciações, dos nossos processos arquetípicos como humanidade, mas ela também ela vai ser uma fecundadora das consciências do De futuro. novos arquétipos. Novos arquétipos, ou novas revelações, ou novas interpretações desses arquétipos, que os arquétipos são os mesmos, o que vai mudando é a maneira de ver. Sim. Então, vai tendo aquela coisa que se fala, a renovação da verdade. E A essa. verdade é sempre a mesma, mas Isso, nós mudamos e então para nós modifica-se o aspecto da verdade. isso. Né? José Henrique de Souza. A Garta seria isso, né? A Garta seria essa possibilidade. Essa possibilidade. Pode, volta a questão, pode ser física? Pode, né? Mas, de qualquer maneira, acredito, mesmo a gente, tal pessoa esteve, outra pessoa esteve, né? Narrativas, etc., não foram pessoas comuns que estiveram lá. Elas Sim. deviam de ter algum estado vibratório, algum estado de pureza, alguma coisa nesse sentido que as possibilitou a que adentrassem nesse local. Tá? Mas isso Renê, não impede da gente procurar. uma coisa interessante é que há um paralelo da potencialidade da embocadura em relação à potencialidade da taça. E sempre que a gente ouve falar em embocadura, tem sempre uma região montanhosa envolvendo essas entradas, né? Isso, E é interessante que, deixa eu achar aqui aonde que tá, aqui, a montanha, né? Ela é de alguma forma uma taça virada de cabeça para baixo. isso, Então aquela estrutura é, abobodada da taça também está presente na montanha. E Einstein já falava que o ponto, a questão energética que envolve a abóboda, né? Que o ponto central da abóboda
tanto que o teto de inúmeros templos são tetos abobodados, né? Ele acumula mais energia do que um número que eu não me recordo agora de bombas atômicas, porque naquele ponto central da abóboda, todos os vetores daquela circunferência estão direcionados. Então toda a energia vai para aquele ponto central. Então quando a gente pega, por exemplo, a taça, né? Deixa eu achar aqui a taça, né? E dentro dessa taça tem o sangue da divindade. O que isso quer dizer? Que os arquétipos, né? A informação genética da divindade enquanto arquétipo está nessa taça, e toda essa energia vetorial apontada para esse centro é como se essa taça ou essa embocadura fosse uma grande disseminadora dos valores desses arquétipos. Não é mais ou menos por aí? É, mais ou menos por aí, né? Então, lembrando, né, que é o sangue e as lágrimas, né? Sei. É, um vira sal, as lágrimas viram sal e o sangue vira carvão. Então, aí a gente volta para aquele pacto, né? A Garta, ela teria num primeiro momento, estaria relacionado à queda lemuriana, mas no segundo momento ela só vai acontecer mesmo a partir da Atlante, queda, né? isso, a partir da Ah, queda tá. Atlante. Na queda Atlante é que ocorre toda aquela interiorização e a questão da queda Atlante, a questão da teofagia, né? Os homens devoraram a divindade e uma vez que não havia corpo divino mais para receber aquela essência, então se estabelece a taça, que foi construída a partir da pedra que caiu da fronte do quinto planetário, né? Que acaba representando, acaba fazendo às vezes da própria divindade. Então, a taça e a divindade passam a ser uma coisa só. E o significado da Eucaristia, a coisa de beber na taça, então significaria assim aquele, como eu disse, né, aquele momento Atlante, ao mesmo tempo que foi uma coisa terrível, houve um pacto, estabeleceu-se um pacto entre a divindade e a humanidade. Então, a partir do momento em que tudo isso registrado, né, dentro dessa genealogia, desse sangue que está dentro da taça, a partir do momento que a humanidade ela fosse absorvendo aquilo de modo eucarístico, então ela passaria a ter o seu despertar de consciência gradual relembrar aquele pacto, né? É um pacto que é Sim. restabelecido sempre, né? Mas para que isso, né? Isso daqui para que haja a função de tudo isso é o despertar da consciência da humanidade, né? Sim. Para que uma vez que não existe mais o divino do lado materializado, né? O divino externo nos orientando, mas ele acaba estando internamente a nos orientar. Então, a taça ela vai fazer essa comunhão. O que é interessante, a gente falando em taça, não tem como falar de taça e não falar de água também. Então, os centros espirituais, eles estão ligados sempre à ideia da montanha e à ideia da água, a ideia do lago, as embocaduras, todas as referências que a gente encontra a respeito de embocaduras, elas têm a ver com água. É alguém que Sim. mergulha num determinado lugar, vai sair num outro mundo. Alguém que entra numa cachoeira e vai sair no outro mundo. A figura Uhum. da água, porque o símbolo de Duarte é a água. Então, Isso né? dá um link, porque aquela hora você falou a questão estrutural do ovo. A célula, ela tem a membrana, que faz, então, às vezes, da superfície da Terra, a Isso, crosta terrestre. Ela tem uma série de proteínas, né, que formam como se fosse... Porque a célula é mole, né? Então, ela tem um conjunto de proteínas
que cria um citoesqueleto, uma estrutura que dá armação, que é uma estrutura aerada, né? Ela é permeável, que dá a estrutura da armação dessa célula, fazendo uma referência a aba-adagas, essas embocaduras físicas. Abaixo desse citoesqueleto tem o citosol, e é muito interessante que o citosol é a água da célula, e citosol significa translucidez, né? É muito interessante. E membrana, citoesqueleto, citosol ou citoplasma, tá? O mundo das águas. E no centro tem o núcleo, fazendo referência à agartha. No núcleo tem as cromatinas, cromo, cores, o espectro de 7 cores, ou seja, o backup de cada um dos 7 reinos ou cada uma das 7 raças. E mais ainda no interior o nucleolo, com o RNA mensageiro, o DNA que com a informação genética e o RNA no nucleolo mensageiro, fazendo referência então à Shambhala. É muito interessante isso, essa estrutura da célula eucarionte, que até lembra a questão da eucaristia. Né? É muito legal, né? Porque você vê e fala assim, nossa, o planeta é uma célula. O planeta é um ser vivo, é uma célula. Ou um átomo. Ou um átomo. Né? Um átomo, lembrando que temos então os elétrons, que ficam na parte exterior do átomo, né? Temos os prótons, e entre os prótons e os elétrons a gente tem os nêutrons, e o espaço que existe entre os elétrons, prótons e nêutrons compõe mais ou menos 99% da célula. Então o átomo é mais espaço vazio do que coisa. Vazio entre aspas, obviamente, porque a natureza tem horror ao vácuo, né? É vazio de matéria perceptível e pleno de matéria subatômica. Não é isso? É muito interessante isso, né? Quando a gente faz a analogia do átomo, tem muita coisa que a ciência já sabe, que dá para a gente explicar, né? Uma vez me chamaram para fazer um trabalho sobre a questão do fóton, sobre raio laser. Então eu fui estudar assim, o que era o fóton? Né? Eu fui estudar, não, me passaram um estudo, né? O que era o fóton? Bom, então você tem lá o elétron na órbita dele, de repente não se sabe por quê, esse elétron ele resolve mudar de órbita. Né? Mas ele muda de órbita, mas ele volta a ser atraído para a órbita dele. Só que quando ele muda de órbita e ele é atraído novamente, ele emite luz. A luz representa a memória do que ele aprendeu naquela tentativa de mudar de órbita. Né? O fóton, né? Nada mais é do que a memória da luz. Né? Então, a questão de você, essa busca por Agartha, essa busca por mundos subterrâneos, eu já falei isso, volto a dizer, ninguém busca nada que não tenha conhecido, que não tenha referência dentro de si. Né? Então, ela ativa essa memória. Quando a gente tenta, mas não consegue, ativa essa memória. Uma comparação bastante interessante a esse respeito é com a homeopatia. Bom, o que acontece com a homeopatia? Eu tenho lá um elemento, aquele elemento é dinamizado, eu faço uma tintura mãe a partir dele, depois eu pego uma gotinha daquele elemento e jogo mais 99 de água, dinamizo 100 vezes. Né? Isso é C1. Isso é C1. Aí eu pego uma gotinha novamente desse C1, ponho mais 99 de água, dinamizo novamente, C2. É água mesmo? É água mesmo, tá? Se não for, tá, pessoal, mas vale a ideia, tá bom? A ideia é essa. Aí, porque a memória da água, a homeopatia descobriu-se que a água tem memória, né? Aí o que acontece, né? Então, quanto maior a dinamização, então, teoricamente, mais longe ela está do elemento. Aquele campo. Mas maior é a memória.
Então, quando a gente se afastou da fonte, por exemplo, que a gente estava lá na Atlântida, e a gente foi se afastando, é como se fossem essas dinamizações sucessivas. Só que o que acontece quando a gente toma, por exemplo, uma dinamização 10.000, sabe, uma dinamização altíssima, a partir do momento que a gente entra em contato com aquela substância original que gerou aquilo, tá? Aquilo já é desperto no nosso corpo. Então é assim, por exemplo, aí volta até a questão da embocadura, a gente se afastou, se afastou, se afastou, se afastou, se afastou, né? Mas é como se aquele conteúdo que ficou lá atrás, ele fosse sendo dinamizado. A partir do momento que a gente vai para uma embocadura, a gente vai para um local chamado Gina, entre aspas, né? Que seria onde vibram essas consciências, a partir do momento que a gente tem contato com isso, aquela memória ela passa a vibrar dentro da gente e passa a atuar como se fosse um remédio homeopático e provoca modificações, inclusive, no nosso organismo. A Já que gente, você está né? tocando no assunto, Ah, Renê, pode terminar a tua reflexão e ah. depois eu vou te fazer uma pergunta. Pode continuar. Por exemplo, a gente vê, né, a questão das cruzadas, né? Aqueles seres que eles foram lá para a Terra Santa, né? Então a gente tem um exemplo aí do São Francisco. O São Francisco, ele é o Giovanni Bernardoni. Ele é uma pessoa interessantíssima, porque ele vai para um lugar desses, ele tem um despertar, né? Quando ele volta, ele é outra coisa. A Blavatsky, todo o processo da Blavatsky, ela vai para o Egito, depois ela vai para o Extremo Oriente, depois ela vai para a Europa, Oriente Médio, todos esses seres, existe um movimento geográfico Sim, também que acompanha o despertar da consciência deles, sim. né? Então é como se fosse assim, existem realmente locais que têm a capacidade de guardar essa memória, têm capacidade de guardar essa questão agartina, essa A essência, tradição, essa tradição assim de um modo tão intenso que a partir do momento que a gente entra em contato com aquilo, desde que a gente tenha alguma ligação com isso, ocorre um despertar, muito interessante. né? Então é uma coisa assim, é algo que aí talvez você pode até ver, entrar em contato com seres, tudo pode ser, né? Mas é interessante que é uma questão, não tem como você dissociar a Garta da questão vibratória, da questão do contato, o contato vibratório. E o que acontece depois, acho que aí depende do estágio de cada um. Você falou lá atrás, eu só queria fazer um adendo, porque talvez alguém não conheça o termo, você falou o itinerário de Ió. Itinerário de Ió, para quem não sabe, o itinerário de Ísis e Osíris é um caminho evolutivo, onde esse caminho ocorre a maior dinamização de experiências, e esse caminho ele tem origem no norte, e de forma aspiralada, como se fosse o descascar de uma laranja, ele vai do norte ao sul e de leste a oeste, tá? Então, tudo se inicia com as experiências polares do norte e esse ciclo se finda para o início de um outro nas experiências que ocorrerão nas regiões do sul. E também a questão do movimento do Sol, né? Nascendo no leste e indo até o oeste. E também, que acrescenta ao que você falou do percurso da Blavatsky, aderido ao itinerário de Ió, tem uma missão específica, conhecida como Missão Y, que ela tende a trazer valores de tradição do Oriente para o Ocidente, desaguando esse conhecimento na Europa e criando duas ramificações em forma de Y. Uma haste lunar voltada para a América do Norte
e uma haste solar voltada para a América do Sul. Então, do Oriente para o Ocidente, do centro, né, da região europeia, dinamizando então para o norte da América e para o sul da América. Esse é o percurso onde, em determinados momentos históricos, um maior volume de mônadas, de consciências, encarnam para poder desenvolver esse ou aquele trabalho, e geralmente são trabalhos que delineiam toda a caracterização da narrativa histórica que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente vê sempre grandes acontecimentos históricos, Revolução Francesa, todas as revoluções, todas as grandes mudanças, proclamações, concílios, tudo isso, né, estava seguindo esse percurso, esse itinerário, e sempre permeado de seres diferenciados, de consciências preparadas para poder, então, desenvolver essas decisões. Lembrando que mesmo os seres muito preparados, também expostos às leis da manifestação, também estão sujeitos a erros. E muitos deles, inclusive, erraram, e erraram feio, né? A ponto de terem que serem tirados da jogada. Né? Pisou na bola, né? Pisou na bola, bum. Não tem carteirada, né? Lá, você fala assim, ó, sou um ser especial, pronto, maneira aí, né? Vai. Não tem carteirada, né? É interessante, né? Esse caminho espiralado, de norte para sul, oriente para ocidente. Então, ele ia deixando marcas no caminho, né? Que seriam as 7 escamas do dragão, da sabedoria. E tem um aspecto muito interessante da mitologia grega. A mitologia grega ela vai tratar Ió como sendo uma princesa que foi transformada em vaca, né? O Zeus se apaixonou perdidamente por ela, né? Então, para fugir dos ciúmes de Juno, a esposa de Zeus, então ele transforma Ió numa vaca, né? E para ela pensar que não tinha ninguém lá, né? Só que ela assim, muito perspicaz, então ela condena essa vaca a ficar correndo em torno da terra até que ela seja salva por Hércules. O que é interessante é essa vaca, o nome dela, essa princesa Ió, você disse como Ísis e Osíris, né? Também tem Da mitologia egípcia, né? Isso, também tem essa denominação, mas Ió em grego significa Iolanda, significa aquela que se veste de violeta, e Iolanda é uma derivada do nome Helena. Tá? É bem interessante isso daí. Porque ela representa a Anima Mundi. Ela é a própria Anima Mundi, a alma lunar, né? As questões da queda lunar que precisam ser resolvidas. É no momento que ocorre a queda lunar que tem a primeira cisão entre os mundos externo e interno. Né? Então, a questão da Garta está relacionada a toda essa recuperação da queda lunar e a questão da violeta, né? O termo violeta como alma da humanidade, como se toda a humanidade, através do seu processo evolutivo, ela fosse obrigada, as almas fossem obrigadas a percorrer aquele chamado itinerário de Ó, né? Para que houvesse um resgate daquela consciência que foi perdida lá atrás por conta da queda dos anjos, etc. Muito bom, Né? muito legal. Muito legal, né? Então, a gente vê a Garta ela está relacionada tanto a aspectos físicos, né? Aspectos físicos, aspectos políticos, aspectos materiais, aspectos históricos. Sim. Como também ela... Ficcionais. Ficcionais, como ela está associada às questões do nosso inconsciente, do trabalho interior que a gente tem que realizar. Né? Uma vez, então a gente vai encontrar ela em vários mitos. Né? Um dos mitos interessantes é o da ilha de Avalon. Né? Então tem o lago, depois tem a ilha.
Então, daí o nome, um dos nomes de Agartha também como sendo a ilha imperecível, né? O Shambhala como sendo a ilha imperecível. Eu passei por um processo mais ou menos recente, né? Foi uma questão aí de um mini AVC, alguma coisa assim. E o que aconteceu, né? Num determinado momento, eu sentia muita dor de cabeça, eu esqueci até como que ligava um computador, eu tive que reaprender um monte de coisas. Mas o que me chamou a atenção em tudo isso, havia um lugar dentro de mim onde, apesar esse caos de dor, de confusão mental que eu estava passando, havia um lugar dentro de mim onde eu me recolhia e esse lugar eu encontrava paz, eu encontrava a compreensão do que eu estava passando e por que eu estava passando tudo aquilo. Sabe? Falei, oxa, isso é Agartha, isso é Shambhala. É esse lugar onde eu me recolho, Imperecível. imperecível. Estava um caos do lado de fora, estava tudo acontecendo no meu corpo, fisicamente, etc., mentalmente. Mas lá dentro, não, lá dentro eu tinha uma paz que era um negócio assim inabalável. Sabe, a partir daquele ponto havia condições de administrar o que tivesse acontecendo do lado de fora. Falei, nossa, é Pequena isso, lei. Agartha é isso, Shambhala é isso. Né? Então, em algum lugar, aí aquela história do paraíso perdido, em algum lugar da Terra, as pessoas procurando algum lugar da Terra onde exista essa preservação desse estado. Essa célula mata. Esse estado, esse ponto onde tudo pode se recolher e não existam os problemas, não exista as dificuldades, não O, exista, né, o essas questões. conforto do colo da mãe, né? A Isso, né, mãe aquele divina. útero da terra, né? Então, O o útero da lugar, o terra. lugar onde a gente se recolhe. Né? Aí acaba que eu falei, né, que acaba sendo associado à questão do paraíso perdido, da Idade de Ouro. A Idade de Ouro é a volta à Garta, né? Porque é um estado primordial, é como se fosse um ponto, né? Um ponto onde a gente, a gente entende os porquês das coisas, né? Aí eu fico associando isso às questões dos planetas aí interpessoais, né? Plutão, Netuno e Urano. Então, esse ponto de Plutão é aquela coisa, o Senhor dos Infernos, né? Então, aquela coisa da interiorização, né? Depois vem Netuno é uma dissolução, né? Aquela coisa que dissolve, né, para depois encontrar Urano, que é a origem de todas as coisas. Então Sim. né, pode ser que fisicamente isso daqui aconteça, mas eu volto a dizer, eu acredito que fisicamente, a partir do momento que eu chego e eu consigo atingir um determinado estado vibratório, aí talvez eu consiga Sim. ver novas coisas. Mas uma coisa que é importante, isso daqui eu não posso falar assim, aí para embocadura, para tudo. Eu não posso falar assim, ó, eu vou me concentrar, vou atingir um estado vibratório e pronto. Tá? Porque tem um bichinho no meio disso chamado ego, que é um bichinho bastante complicado, né? Então, o simbolismo do dragão ou do anjo, o anjo que guarda as entradas, seria a superação desse ego daí. Porque a partir do momento que a pessoa, ela teoricamente, né, ela atingisse um estado vibratório, e aí naquela hora ela fala assim, poxa, eu consegui, então ela já perdeu nesse exato momento. Eurídice. Né, ela já perdeu nesse exato momento porque não é isso. Sei. Né? Então esse abandono do ego para se atingir um estado desses é alguma coisa muito difícil da humanidade Sim. conseguir. Lembrando que a gente, quando está falando ego, está falando Isso, ego das vestes inferior. específicas da Isso, personalidade. isso, E não do ego superior, isso, né? O espírito, ou até mesmo o eu, né?
interior ou a própria Agartha, né? O ego do Isso, planeta. isso, né? Que é o que estaria lá dentro, né? Então, Sei. esse embate que existe entre a nossa parte inferior e a nossa parte superior, teoricamente, ele seria mais acirrado no momento em que a gente tivesse prestes a adentrar a um plano mais associado à Garta. Sim. Assim, grandes autores já trataram desse assunto com muita sabedoria. Pega Júlio Verne, né? Através do Viagem ao Centro da Terra. Ele literaliza e trabalha com o simbolismo de forma muito profunda também na aventura dessa peregrinação. Tem o 20 mil léguas submarinas, onde ele constrói um submarino, né? Essa mansão, né, da própria alma, né, que ele vai, através desse submarino, ficar submerso nas profundezas, e ali ele vai conhecendo as características do oceano. É muito interessante como esses autores tiveram, de alguma forma, acesso a esse conhecimento e traduziram a partir de linguagens ficcionais. Mas tudo isso para tratar pedagogicamente de um assunto que é cotidiano e muito natural para muitas tradições. O Ocidente tem lá as suas reservas quando se trata de mundos internos, cidades subterrâneas, como a gente tem a instituição ICAR, né? Igreja Católica Apostólica Romana, como um grande império cultural no Ocidente, e da igreja deriva-se a ideia de inferno, né, como a casa do diabo, aquele ambiente que a gente deve temer, aquele ambiente que a gente tem que a vida inteira ficar atento para não entrar nessa, né? Lembrando que inferno é ínferos, regiões inferiores, mas não inferior hierárquico, mas interior, né, mais sublime, e o diabo como uma personificação tacanha até do que seria o próprio quinto senhor, Lúcifer, Luz, Bel, Luciferens, o portador da luz, né, o portador das ideias. Então, quando a gente vê a gente pensa em ideia, vem aquela imagenzinha da lâmpada, isso já conectando com o assunto do fóton que você falou lá atrás, né? A memória de tudo isso. Então, nada mais é conveniente para uma instituição ou outra que queira preservar determinados conhecimentos ou colocar esse conhecimento à distância do público, né, do público geral, criar uma ressignificação sombria em cima desses ambientes infernais, para fazer com que todo mundo tenha medo do seu próprio interior, tenha medo da sua própria sombra, tenha medo de conhecer os seus próprios, aquilo que se demonstra como limite. É muito interessante como no Ocidente parece que tudo foi arquitetado para poder criar uma membrana que nos divide, que nos separa dessa realidade substancial, espiritual, muito natural em diversas regiões do Oriente, né? É interessante, se a gente for pegar até a questão cristã, quando o Jesus ele vai falar, ele vai se referir a esse local que é o paraíso, que é a recompensa, ele vai chamar de céu. Lembrando que os primeiros evangelhos eles foram traduzidos do grego, e a palavra céu, né, eu não sei como pronunciar em latim, né, cielo, algo parecido, ela é muito semelhante de colon, do grego, que significa caverna. Então, o que pode ter até acontecido que dos termos que originalmente eles foram usados na própria questão do Cristo, nessa questão de ser traduzido do aramaico para o grego, do grego para o latim,
eles acabaram sendo distorcidos ou Sei, acabaram sendo levados até por semelhança de sonoridade, eles sei. acabaram tomando um outro rumo. Então, Hum, é muito provável que todos. A teosofia se propõe a isso, se propõe a encontrar a raiz comum entre todos, porque é muito provável sei, que todos os avatares eram falando praticamente a mesma coisa, só que com o passar do tempo elas vão sendo distorcidas. Né? No, sei. no caso do Cristo, por exemplo, o, o, os evangelhos eles vão ser escritos 50 anos depois que o Cristo passou por É aqui. 100, E eles lá vão na ser frente. escritos por pessoas que não conheceram, que não estavam lá, não conviveram com ele, né? Então, assim, a gente sabe o que contaram a respeito dele, mas o que ele disse mesmo, a gente não sabe quase nada, né? Né? Então, é assim, é super interessante a gente pensar nisso, né? É, Então, ou seja, né, muita coisa, por questões de tradução, etc., elas podem ter se perdido. Essa questão da Agartha, então, por exemplo, quando se falava em termos de Agartha para o pessoal aí dos anos 40, 50, então no começo do século passado, dos anos 30, né, aqueles filmes todos que se faziam sobre essas questões, né, Horizonte Perdido, etc. Né? Então, as pessoas realmente, para elas, esse conceito de Agartha, ou os conceitos filosóficos, etc., tem que ser passado de um modo muito palpável, porque era a maneira como eles entendiam a coisa. É que nem você vai ensinar uma criança, então você vai contar uma fábula para ela que tem um significado de alguma coisa para aquela criança aprender aquele significado. Mais tarde sei. ela vai entender o que estava por trás disso. Então, hoje a gente tem um avanço tecnológico, a gente tem um avanço físico, quântico, etc., que possibilita a gente ver essas coisas sob um outro prisma. Né? O computador é um modelo fantástico para a gente entender uma série de coisas. Então, por exemplo, a Gartha é HD, a Gartha é o backup de tudo que existe guardado no computador. Né? Não importa o computador, mas se você tiver aquele conteúdo guardado, você transfere de uma máquina para outra e Sim. aquilo não se perde, né? Porque a evolução ela não pode perder nada. Tanto o HD como quanto a placa-mãe também, Isso, né? isso. A Isso, memória. acho que não é Agartha até Shambhala, né? Né? Algo onde fica guardado, onde as coisas são guardadas e depois elas podem ser recuperadas e elas podem ser transferidas de um sistema para outro, de um estágio para outro. Né? Por Sim. exemplo, então desaparece Lemúria, né? Aquela experiência Lemúria, ela fica guardada em algum lugar. Uma Desaparece mente Atlântida, né? que se Aquilo fica abre a uma guardado. nova ideia não mais retorna ao tamanho original, a frase de Einstein, que Isso. inclusive você utilizou recentemente. O planeta ele exerce esse mesmo mecanismo. Né? A gente vai expandindo, né? Você vê que tudo a partir do momento que a gente vai tendo mais ferramentas, a gente vai revendo essa questão da Agartha. Sim. Né? O que seriam seres agartinos? De repente, um ser agartino é aquele que tem desperto nele, ele tem desperto nele os valores relacionados àquilo. Né? A Agartha ninguém morre, mas todo mundo fica adormecido lá dentro, né, em sono paranixipânico, ou pelo menos uma parte, né? Shambhala, no caso, né? Shambhala no caso, Isso. né? Projetando a consciência deles na Terra, né? Uhum. É apaixonante isso. A gente Esse não tema é vai muito esgotar, bonito. né? Mas é Eu acho que a apaixonante. gente não falou como que se deu a Agartha do ponto de vista filosófico esotérico mesmo, né? Que a Atlântida, a civilização Atlante, quarta raça mãe, e viveu ali alguns milhares de anos em seu apogeu, entrou em declínio e num desses
num desses meandros do declínio Atlante, ocorre esse desequilíbrio social, onde ocorre também a teofagia, onde a quarta cidade, lembrando que cada uma das 7 raças, né, ela se divide também em 7 subdivisões, então a quarta cidade, Atlante, se revolta contra a oitava, e ali ocorre uma escalada, como se fosse uma guerra civil, né? Então ocorre o processo da teofagia, e eles matam a divindade que até então, no período de equilíbrio, a divindade vivia em plena harmonia com a humanidade, sem distinção hierárquica, mas como um respeito mútuo, né? Uma coisa fluida e sinárquica, que inclusive pode ser um tema para uma outra hora, né? E nesse momento ocorre a teofagia, onde eles matam os reis divinos, Muízes, Muisca e Mucá, como o terceiro, o sacerdote, ingerem essa carne no sentido de se tornarem deuses ou adquirir os mesmos poderes, e dali então se origina o culto ao Santo Graal na acolhida, né, desses valores arquetipais contidos no sangue desses primeiros avatares a serem mortos pela sociedade, e esse acontecimento mítico se repete, ressignificado ao longo das histórias, até chegar na modernidade, inclusive. Isso, é. Né? Inclusive aquela questão dos circuitos neurais, né? Quando chega no quarto ponto, a gente tenta dar um salto e não consegue, e cai, né? A gente tenta atingir o divino, né? E não consegue, acaba Aí caindo. eles comem a divindade, a civilização entra em declínio, vive vários cataclismas, um que aconteceu há mais ou menos 400 mil anos, outro que aconteceu há mais ou menos 200 mil anos, outro há 85 mil, outro há 10 mil anos antes de Cristo, e nesse processo de quedas, tá, todos esses valores civilizacionais da Atlântida foram introjetados nos mundos interiores. Isso é a estruturação da Agartha como a gente enxerga através da leitura da filosofia esotérica. Né? Super interessante. A capacidade que esses seres tiveram de transportar, tá, esses valores já atingidos, já realizados, já alcançados na superfície, transportar isso para cenários, eu diria que subatômicos, né? Porque isso ocorre a nível de alma desses seres, né? Então isso é como se esses valores fossem com o tempo sendo impressos atomicamente nas realidades mais sutis, e isso fosse informando as camadas a ponto de fazer refletir na Agartha a mesma coisa de como se estruturava a Atlântida. A gente pode, inclusive, dizer que a Agartha é um reflexo da Atlântida nos mundos interiores. É isso aí. Eu acho que hoje deu o assunto, hein? A gente está Hoje aqui. deu, então a gente depois tem Akhenaton, tem todos os movimentos, né? Os Se, movimentos que acontecem para tentar reinstaurar essa questão Atlante, que a gente pode deixar para outra outro conversa com momento. certeza, se a gente for falar de sinarquia, alguma coisa nesse sentido, né? Você tem alguma colocação para a gente poder finalizar, então? Não, eu acho que basicamente é isso, né? A finalidade da gente aqui nunca é explicar, né? Se você está vendo esse vídeo e pensou que a gente ia falar, olha, você entra aqui, E sai ali. cava o buraco ali, sai ali, você não conseguiu essa resposta, né? Porque na verdade a finalidade é fazer pensar, né? Nossa, o que seria Atlântida, Atlântida, Lemúria, Agartha, tudo isso, está tudo interligado. Essa questão do homem, o, os chakras do homem, o corpo do homem, os chakras da terra, o corpo da terra, a consciência, como que ela se manifesta, o nosso inconsciente, o nosso consciente, a nossa busca,
o nosso passado, o nosso futuro. É tudo isso. Né? Sim. Então, eu acho o metabolismo lindo, é um processo maravilhoso, é um mito, talvez, não sei, mas que ele abre a possibilidade de inúmeras reflexões e a cada uma dessas reflexões a gente vai aprendendo um pouquinho mais, vai entendendo um pouquinho mais, principalmente quando a gente tenta objetivar na nossa vida e colocá-las em prática. Aí, aos pouquinhos, esse tanto que a gente vai aprendendo, como eu já disse aqui, acaba sendo um processo de crescimento individual da humanidade, e a partir daí, realmente, conforme a humanidade vai se desenvolvendo, a gente pode dizer que é a chamada subida da Garta. A subida da Garta é um momento em que a consciência de baixo e a consciência de cima passa a ser uma coisa só. E é o que a gente espera, mas vai demorar um tempinho ainda. Não vai ser tão já. Como complemento ao vídeo que gravamos anteriormente, o René desenvolveu um, um vídeo a respeito dos circuitos neurais enquanto uma programação oculta do ser humano e da humanidade. Eu sugiro muito que todos vocês assistam esse, esse vídeo ilustrativo que ele desenvolveu, que eu acho ele completamente relevante para poder nos convidar a novas perspectivas de reflexão, de entendimento, de olhar sobre o mundo e sobre como as coisas se desenrolaram até chegar até aqui. Esse vídeo ficou incrível, ele está aí também no canal, é um vídeo inclusive que vai estar anterior a esse. E os circuitos neurais, tais como eles são abordados nesse vídeo ilustrativo, eles também é uma grande chave para a compreensão dos mundos interiores, para a compreensão da Agartha, do Ati, Shambhala, até porque cada um dos 7 circuitos neurais pode há uma relação direta entre cada um dos circuitos com cada uma das cidades que compõem a Agartha, do mesmo modo que existem relações entre cada um dos circuitos e os estados de consciência dessas camadas de existência, dessas camadas de realidade, que vão desde as camadas mais exteriores até as camadas que perpassam essa crosta e ela vai indo então para Badagas, Duarte, Agartha, Shambhala, tudo isso como se fossem realidades acessadas por novas relações sinápticas, novas populações de neurônios, novas relações entre esses neurônios que formam populações neuronais que geram, então, esses circuitos de sinapse que abrem para o cérebro um entendimento a respeito de novas perspectivas, de novos paradigmas. Então, há uma relação direta entre os circuitos neurais e os mundos interiores, na medida em que se eleva a ativação desses circuitos, se interioriza no acesso a esses mundos interiores, mundos internos, cidades subterrâneas, enfim, sugiro então que vocês assistam, que vocês vão gostar muito, e eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. As dúvidas que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que a gente responde, e sugestões de tema também sugiro para que vocês deixem aí nos comentários. E aí sigam, né? Curtam o vídeo, se gostaram, é claro. Compartilhem o vídeo com os amigos e dá uma assinalada aí no sininho para toda vez que a gente gravar esse vídeo aparecer para você em primeira mão. Tá bom? Então, até breve e um forte abraço para vocês todos. É isso aí, pessoal.
Tá? A respeito dos circuitos neurais, né? Esse vídeo que o Caio falou foi uma abordagem mais imediata. Falo imediata assim, no sentido mais denso. Depois já estou preparando outros vídeos a esse respeito, onde a gente vai explicar a respeito da consciência, vai falar de Agartha, de Shambhala, dos avatares, tudo dentro dessa visão. Tá bom? Aí é isso aí. É sempre muito bom a gente conversar, é sempre muito bom a gente trocar uma ideia, é sempre muito bom toda vez que a gente toca nesses assuntos, é como se a mente da gente ela caminhasse em direção disso e a gente tivesse oportunidade de compreender um pouquinho melhor, né? E assim devagarzinho, devagarzinho a gente chega lá, tá bom? Obrigado a todos, obrigado ao Caio e até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.